vida foi tão atual como hoje. Por um triz é o futuro. Tempo, para mim, não significa a desagregação da matéria, o apodrecimento do que é orgânico, como se o tempo tivesse como um verme dentro de um fruto e fosse roubando a esse fruto toda a sua polpa. O tempo não existe. Deixa eu ver aqui um outro trecho. Na eternidade não existe o tempo. Noite e dia são contrários, porque são o tempo e o tempo não se divide. De agora em diante, o tempo vai ser sempre atual. Hoje é hoje. Espanto-me, ao mesmo tempo desconfiado, por tanto me ser dado. E amanhã eu vou ser de novo um hoje. Há algo de dor e pungência em viver o hoje. A nossa dialogadora de hoje. Ah, quem é? Clarice Lispector. Não, não é ela. Ah, se fosse, né? Mas se fosse, mas ela já morreu, e morreu há tanto tempo, morreu em 77. Mas é um livro dela, que quem me trouxe foi exatamente essa figura que hoje nos honra com a sua presença, que é o doutorando em Sociologia, o mestre em Sociologia, o formado em Design de Moda e História, o Mário Felipe. Mário Felipe, que está aqui e que vai falar agora sobre Clarice Lispector. E exatamente esse trecho, eu li o trecho que você escolheu. Uhum. Tem mais? Não. Por que Tem você alguns. escolheu exatamente esse, Mário? Sobre o tempo ser hoje. Talvez porque eu tenha pensado muito sobre o tempo, né, ultimamente. Essas questões sobre o tempo têm me provocado muito, e a Clarice sempre foi uma grande inspiração para mim, para pensar essas questões da escuta, da fala, questões ontológicas do sujeito. Mas aqui ela está dizendo, o tempo não existe. Amanhã já será hoje. Amanhã será hoje. Será um hoje. Talvez porque o tempo ele seja uma construção social. Eu acho que talvez o que ela esteja querendo dizer é que esse tempo cronológico que a gente acredita que ele existe, que vai conduzindo as nossas vidas em função dele, ele, na verdade, é uma grande invenção. Ele diz aqui, ó, o que chamamos de tempo é o movimento de evolução das coisas, mas o tempo em si não existe, ou existe, imutável, e nele nos transladamos. O tempo passa depressa demais e a vida é tão curta. Para fazer tudo o que nós queremos fazer, né? Talvez, assim, esse trecho, ele diga muito das minhas questões com o tempo mesmo, né? Tem um texto da Viviane Mosé que diz assim: quem tem olhos para ver o tempo, soprando sucos na pele, soprando sucos na pele, soprando sucos. O tempo andou riscando meu rosto como uma navalha fina, sem raiva nem rancor, uma coisa assim. Ela vai falar de todo o processo do tempo com ela e depois dela com o tempo, para demonstrar que quando o tempo assume o controle das nossas vidas, a gente apenas vegeta. Quando a gente encara o tempo de frente, aí é outra coisa, porque eu ganho presença diante do tempo. Então, o tempo passa a ser aquilo que eu imponho a ele também. Não só aquilo que ele faz de mim. Quando você está tão cansado da rotina, tão cansado da vida, do modo como as coisas estão acontecendo, enfim, porque você está se arrastando pelo tempo. Se arrastando. Um tempo cronológico, que eu acho que a gente pensa, né? O tempo muito dentro daquela lógica do cronológico mesmo, cronológica, calculista, a lógica calculista do tempo. Mas será que o tempo é só isso? Né? Quando ela diz que assume presença diante do tempo, é quando ela assume as rugas, por exemplo. Que ela diz que a vida, ela passou a assumir a vida no seu constante processo de diferenciação. As erosões do tempo. As erosões que o tempo causa. Sim. Inclusive da pele. Da pele. Do cabelo, enfim. Sim, porque uma coisa que, por exemplo, a indústria faz com a gente, né? A indústria de cosméticos. Creme anti-idade. Anti-vida. Creme anti-vida. E você, né, trabalha com isso. Olha aqui. Você trabalha com design de moda. A moda tem um padrão, né? Sim. E um padrão muito que não inclui o tempo, ela aprisiona um determinado tempo. Só serve um determinado corpo, uma determinada postura e uma determinada marca do tempo. O jovem, sarado, magro e sensual. Sim. Não é? Né? Cristaliza aquilo. Cristaliza. E aí? Como é que alguém que questiona tanto o tempo e tem 28 anos de idade e já no doutorado, lida com o tempo
que nem passou pelos seus cabelos ainda, ô Mário. Só um pouquinho, Hein? tem já branco aqui. Já tem branco aí? Tem. Hein? Pois fale sobre isso. Como é que um jovem de 28 anos está tão interessado e preocupado com o tempo, com as erosões do tempo? Assim, me preocupa porque eu acho que a gente se deixa ser muito arrastado por isso, né? Que a gente chama de tempo. Inclusive eu, não estou fora disso, né? Tem uma frase da Clarice também, naquela entrevista que ela deu, que me chama muito a minha atenção, que o jornalista pergunta a ela, que eu não lembro também o nome dele. É o Júlio Lerner. Júlio Lerner. Que ele pergunta, Clarice, qual é o papel do escritor? Aí ela diz, o de falar o menos possível. Né? Eu acho que hoje a gente vive num contexto assim, de muita aceleração e de muita verborragia, sabe? Em que a gente tem uma necessidade de se expressar, de falar, de dizer qual é o nosso lugar, que isso é importante, mas eu acho que a gente também precisa silenciar. Eu acho que entender a dinâmica do tempo é aprender a silenciar, a ouvir, a falar menos, e a minha relação com a moda talvez não seja dentro dessa perspectiva de uma moda instituinte, uma moda que aprisiona. Porque ainda existe essa dimensão na moda atual. Padronizada. Mas quem fazia muito isso era a alta costura, quando ela tinha um certo domínio sobre tudo, os comportamentos, a vestimenta. Talvez com o surgimento de, por exemplo, hoje, quando a gente fala de uma moda mais autoral, enfim, talvez esteja o retorno dos brechós. Uma moda mais diversificada. Um slow fashion, uma moda a gênero, uma moda que não está preocupada com o binarismo de homem e mulher. Talvez o meu olhar. A sua preocupação é por aí. É por aí. No seu TCC, então, de graduado em design de moda, você caminhou por qual prisma? Eu fui falar um pouco sobre a constituição do dandy moderno. Né? Dandy. O dandy, do século XIX. Olha o metido de novo. Pois é. Olha o metido do outro sentido aí de novo, hein? O Que... metido, o dandy. O dandy. O que se acha. Exatamente. Como é que esse dandy, ele se tornou, como é que essa indumentária masculina, ela foi passando por um processo de funcionalização da roupa. Porque antes o homem... não sei se você sabe, mas assim, o homem até o século XVIII ele se vestia de forma muito mais elaborada que as mulheres. Basta a gente ver a Sociedade de Corte do Norbert Elias, né? Como é que os cabelos empoados, né? Toda aquela ornamentação no vestir e tal. Então, tudo a indumentária, os homens de saltos, né? Até porque o homem era do espaço público. Do espaço e a público. Mulher do espaço privado, né? Aí, quando só de casa para missa e da missa para casa. Né? Quando há uma transição para o século XIX, com o capitalismo e tal, vai surgindo uma outra forma desse homem se vestir. Esse homem passa... porque a sociedade não é mais a sociedade do ócio, mas a sociedade do trabalho. E também então, porque a mulher também, Felipe, estou aqui me ocorrendo a ideia, para justificar por que isso, por que o homem ressaltava tanto e a mulher menos, além do fato de a mulher estar circunscrita ao mundo da casa, doméstico, o fato também de a mulher ter sido... como é que chama? Abafada, né? Sim. Não, a mulher não podia ser exuberante, né? Sim. A sexualidade, a libido da mulher tinha que ser controlada, cinza, que não despertasse pelo colorido, pela exuberância, pela ousadia, o desejo do homem. É para controlar a mulher, né? A sexualidade da mulher. E a roupa como invólucro disso. A igreja, na Idade Média, a gente vê isso muito claro, né? Que as roupas, elas não tinham... quando a gente vai estudar Bizâncio, né, com a questão da seda e tal, que a roupa na Idade Média, o corpo ele não tinha essa centralidade, porque o corpo ele tinha que ser coberto. Era aquela ideia de o corpo é morada do pecado, sobretudo o corpo feminino, porque a mulher era ameaçadora, era a própria encarnação do demônio. Estamos falando então desse livro aqui, ó. De Judith Butler. Problemas de gênero, não é? Feminismo e subversão da identidade. Né? Sim. Quer dizer, tem a ver com, né? Sim. Feminismo, né? É o feminismo que ainda está nesse processo, né? Porque as mulheres ainda são acusadas, inclusive pelo modo de vestir, como responsáveis por algo que é responsabilidade dos homens. O assédio não tem nada a ver com a mulher, né? É uma ação do homem, não é? A importunação, a vítima não pode ser... a ela não pode ser acreditada o crime, né? O crime, sim. Então, nós estamos falando disso, de como a moda é um controle. Sim. Né? E agora nós estamos numa certa tentativa de liberação disso, de padrões. Talvez, eu acho que até retorno, já pegando isso aqui, eu acho que no retorno, assim, a moda teve esse momento, sobretudo com os anos 80. Você vê Dancing Days, né? Aquela festa na abertura da novela e tal. O momento de libertação foi pós-ditadura.
Mas a gente está voltando um momento de conservadorismo crescente e que isso tem se refletido na moda. Né? Inclusive, para criar hoje no Brasil está muito difícil. Né? Os grandes criadores de moda estão sentindo muitas dificuldades para inovar, para criar, para brincar com as relações de gênero, para brincar com o modo de se vestir, porque a gente está entrando numa discussão que é uma discussão moral, né? No campo político, uma discussão moral que institui determinados padrões de comportamentos, mas que tem a ver aí com um projeto político mais amplo, eu acho. Então, o seu olhar como graduado em design de moda na UFC foi por esse caminho, da diversificação, da despadronização, da inclusão social. Sim, sempre. Nunca pensei a moda dentro de uma perspectiva disciplinar, né? Até porque me encantei muito rapidamente com a professora que Dolores, que inclusive foi minha orientadora nesse trabalho, com o professor Christian, que foram essenciais para desconstruir esse meu olhar, desnaturalizar. E atualmente você é orientando do Christian Paiva. Do Christian Paiva. É bom que a gente deu o crédito aqui. Né? Como se chamará a dissertação, a tese? No seu doutorado sobre as relações, as performances dos aplicativos do chamado mundo gay masculino, né? Homossexualidade masculina. O título eu não sei ainda, mas talvez alguma coisa que envolva essa ideia dos afetos neoliberais. Afetos liberais. Né, por aí. O libidinal Toyota. Bem isso. Por esse caminho aí. É por esse caminho, né? Por esse caminho. De como as relações mais líquidas, mais soltas, mais flexíveis estão criando identidades nos aplicativos. Tem até uma categoria, Ricardo, que eu quero falar, assim, que eu quero trabalhar na pesquisa, que eu ainda estou assim começando, que se chama de coachização da vida. Como a gente está se tornando coach de empreendedor. Si mesmo, empreendedor. Né? Então, isso tem a ver com essa perspectiva neoliberal das relações. E que não está descolada de uma perspectiva sociológica mais ampla, né? De discussão sobre a política institucional, como eu já mencionei, precarização do trabalho, cortes de bolsas nas universidades, né? Tudo porque a sociedade ela não é essa coisa dividida. A gente faz os recortes para tentar entender, mas as coisas vão acontecendo e nós temos ainda o dandy. Você falou do dandy. Do dandy do século... Dandy moderno. Do século XVIII. Nós temos o dandy da século moderno. O dandy da era moderna seria o... Como é que a gente chama? O... Metrosexual. Metrosexual? Acho que sim. O metrosexual. Acho que sim. Essa questão do ressurgimento, do revival das barbearias. Né? Eu acho que essa coisa da valorização da barba. Porque no século XIX, essa barba era valorizada, mas era no outro sentido. Né? Então, assim, e era um outro tipo de barba. Hoje a barba é estilizada, hoje a barba... Existem shampoos. A marca da régua, né? Que eles chamam. Né? É então, marca da régua. Então é tudo... talvez o mercado não é ingênuo, se apropria de tudo. Se apropria de tudo. Virou um produto da subjetividade. Do homem e da mulher. Mas olha, antes do objeto surpresa, ainda temos tempo? Porque ele me trouxe um objeto inusitadíssimo. Que é isso aqui que você me trouxe? Para falar de quê? Não imagino. Isso foi uma coisa... É bem óbvio, no caso, para mim, porque foi o menos que eu imaginei menos. Era para pensar mais da minha relação que eu tinha colocado esses dois juntos. Da minha relação com a natureza, com a natureza. Com o meu animal. Com o animal. Com o meu cachorro. O animal. Isso aqui é uma espécie de... Um potinho de alimentação para um cachorro, para um gato. Né? E aqui, uma folha seca. Uma folha seca que os meus alunos... Escrevem nela. Costuraram. Escreveram a palavra eu fiz uma atividade, né, onde que eles lindo. Recolheram folhas da rua e costuraram palavras aleatórias. Seus alunos, você dá aula, então? Dou na universidade particular. Você dá. E de quê? De moda. De moda. E por que você trouxe? Eu trouxe porque eu acho que isso diz muito sobre um certo fracasso que a gente tem desse homem iluminista racional que se descolar da natureza. Eu acho que eu penso o homem segundo Spinoza, que a gente é corpo no mundo. Então, que a gente não, isso aqui não é só uma mesa, isso aqui é uma extensão da gente. Isso aqui não é só um estúdio, isso aqui é a gente também. Né? Então, a natureza a gente não pode... O homem iluminista que se sente superior, se sente super habilitado a arrancar uma folha enquanto está caminhando ou a destruir as coisas, porque ele se sente superior, de fato. A gente construiu uma teoria que nos fizesse acreditar que somos maiores do que os animais, Então, a gente acha que pode maltratar, pode arrancar, pode poluir, pode destruir e tal. Então, para mim, a minha relação com o mundo é uma relação de... Isso aqui sou eu também, isso aqui, nesse encontro sou eu, então eu não sou essa coisa
cartesiana, separada, delimitada. Eu acho que isso foi uma construção da modernidade e que é um grande problema. E é interessante esse paradoxo, porque tanto pode servir para a integração do homem com as outras, com aquilo extra-homem, entre aspas, mas também para isso, para a dominação do homem em relação às outras coisas. Sim. Que é a capacidade que o homem tem de humanizar tudo, né? Sim. Só consegue compreender alguma coisa se humanizá-la. O seu cachorro, por exemplo, quando você olha para ele, você humaniza, você atribui a ele, como é que chama? Caracteres que são humanos, né? A gente, uma pedra. A gente só consegue entender aquilo que é o humano. O homem como é que chama aquele outro filósofo que diz? O homem é a medida de si mesmo, né? A medida de todas as coisas. É a medida de todas as coisas. Eu não sei se é o Heráclito, não, enfim, não sei. Mas enfim, é bonito, né? O homem como a medida de todas as coisas pode servir para a inclusão, mas pode servir também para a exclusão. Chegou a hora do objeto surpresa, ele me trouxe tanto objeto, mas está na hora do objeto surpresa, porque eu quero que você, que agora me disse que é professor também, de universidade pública, universidade particular, de uma faculdade, na área de moda, me trouxe objetos tão curiosos, e eu trouxe um para você também, mas eu quero ver o seu. Cadê? Vamos pensar? O objeto... Aí eu te dou. Aqui. Você me dá. Eu vou abrir o seu. Tá aqui o meu. Certo. Não abra agora. Tá bom. Vamos ver o que foi que você pensou para me surpreender. Atenção. Mário Felipe, sociólogo, professor de design da moda, homem formado em história, me trouxe. Eu não sei o que é isso. Tem que abrir. Ele me trouxe alguma coisa. Talvez a gente até já tenha mencionado sobre isso. A gente já falou sobre esse assunto? Será? Vamos ler. O que ele me trouxe? Vamos ver. Olha. Vou jogar aqui, tá? Pode falar, então. Búzios, conchas. Pois é. Mas no meio disso... no meio disso, um relógio. Com a palavra... Agora vai ter que ser poeta. Mário, fala. Que coisa linda, hein? Olha aqui. Conchas, ouvir, o mar, enfim. Natureza. E natureza, porque isso aqui vem natureza, né? Foi o homem que fez. Foi o pensamento humano que fez. Fala, Mário, por que você me trouxe isso? Mas assim, como um gesto de, sei lá, de carinho, de solidariedade, para pensar assim, isso aqui é a vida na gente, sabe? Isso aqui tem vida e de que maneira a gente quer controlar a vida. É quase que o relógio como um símbolo do controle e do fluxo da vida, sabe? As conchas nesse movimento de ir e vir, de escutar o mar, de silenciar, de desaparecer de si, né? Como o Davi fala. E o relógio como essa tentativa de controlar os fluxos que a gente está a todo momento, controlar os afetos, controlar os fluxos, controlar o tempo, controlar a idade, controlar... Então, como é que a gente pode equacionar, equilibrar esse controle do tempo e a vida pulsando na gente, sabe? O controle do tempo, a cronometragem e a fruição que independe do nosso controle, é isso? A pulsação da vida. A pulsação da vida, representada aqui pelas conchas, pela praia, pelo mar revolto, né? Que o homem há tanto tempo tem tentado controlar. Que bonito, hein? Pois olha, você me botou noutra dimensão e eu vou também te botar numa outra dimensão. Vou tentar, vamos ver. Tá. Abra aí, olha o que eu trouxe para você. Tá, vamos lá. E não vou dizer por que você que vai dizer, depois eu digo por que eu. Certo. Uma cueca. Uma cueca. Deixa eu virar. Exatamente. A partir daí, o que é que você quer pensar? Eu te trago um objeto surpresa, uma cueca. Para pautar que tema, hein? Que tema está na cabeça do Ricardo Guilherme querendo que você fale? Sexualidade? Ou seria muito óbvio? Não sei. Sexualidade, sim. É? O masculino. O masculino. O masculino. O hétero. Por isso que eu disse, vou te botar noutra dimensão para você falar sobre o hétero. O hétero. O hétero. Eu acho Te botar em outro lugar. Você que tem um discurso tão, né,
tão fundamentado sobre o homo, agora, como surpresa, te trazer... Embora o homo também use cueca, claro, e tire também a cueca. Mas, enfim, eu te trouxe o masculino, a masculinidade, que você trabalhasse sobre qualquer âmbito que você queira, o sentido da masculinidade no mundo contemporâneo, no seu mundo, no meu mundo. Eu acho que a masculinidade, ela não tem só a ver com uma performance de gênero específica, mas ela tem a ver, sobretudo, com um tipo de cultura que cria privilégios e que destitui privilégios. Então, o que seria a masculinidade? Né? A Judith Butler vai falar que dessa performatividade do gênero, que nós aprendemos o gênero, nós aprendemos a sermos homens, aprendemos a não chorar, aprendemos a nos controlar, aprendemos a nos vestir de uma determinada forma. A não ser nem criança nem mulher. Exato. Né? Aprendemos digamos assim, quando a criança é pequena e mostra o pintinho, aí aquilo ali é reforçado, olha, meu filho, a menina tem que esconder. Então, a masculinidade é ensinada por essas diversas tecnologias, por esses diversos mentalidades e temporalidades. Né? E eu acho que talvez hoje a masculinidade ela esteja passando por uma espécie de revisão de valores, mas ao mesmo tempo ainda se mantém muito atraente e sedutora, porque diz de um lugar social. Pois é, e é engraçado, quer dizer, me ocorreu agora... Diga. Que as pessoas elas desejam esse lugar. Quase que como, mesmo que surjam outras possibilidades de se fazer homem, isso já esteja se discutindo há muito tempo com os estudos os estudos mais contemporâneos, queers, e estudos gays e lésbicos, parece que ainda um fetiche nessa figura do homem viril, másculo. Mas essa virilidade, esse padrão da masculinidade, também não encanta, também não é objeto de desejo dentro do mundo homo? Sim, porque a gente está dentro de uma cultura que é patriarcal e que todos nós incorporamos isso. Então, a gente incorpora isso na constituição das nossas relações. A gente reproduz padrões, a gente repete padrões, mesmo criticando essa padronização de corpos, de comportamentos. Não é fácil fugir de uma cultura que foi incorporada durante a vida toda. É um trabalho continuado e que dura uma vida toda. Porque o senso comum poderá imaginar que o mundo homo só deseja algo muito circunscrito ao padrão homo, quando na verdade não é verdade, não é verdade? Deseja-se também esse padrão, às vezes até a caricatura do macho, não se deseja? Eu estou me lembrando aqui de um determinado segmento do mundo que é chamado, do mundo gay, chamado os ursos, né? Os ursos, né? Que são essas figuras. Ou então, como é que é? Gogo Boy, né? Gogo Boy, que são essas figuras malhadas, saradas, e parecem uns ursos grandes, imensos, ombros largos, não é? Sim. Que tem um outro padrão fora do sarado, fora do barriga de tanquinho, não é? E que são quase caricaturas dessa masculinidade hegemônica e contra a qual... eu diria até uma expressão que está muito usada, essa masculinidade tóxica, né? Porque a masculinidade em si não é o mal, não é? Agora, quando ela é tóxica, quando ela se contrapõe ao outro, ou quando ela quer se sobrepor ao outro, aí sim. Ela é tóxica, né? E é contra ela que não só homo, como héteros estão se insurgindo, não é? Sejam eles do sexo masculino ou do sexo feminino, e espero aqui não estar cometendo nenhum tipo de pensamento binário. Mas, enfim, eu quero dizer que todos os gêneros estão preocupados, não é? Com a masculinidade em si, quando ela é tóxica, não é? Talvez porque ela não é boa para ninguém. Porque ela não é boa para ninguém. Ela não é boa nem para o homem, que incorpora isso, né, que naturaliza isso. Ela não é boa para a cultura, ela não é boa para ninguém. Então, ela cria problemas, ela é violenta. Muito bonito, bonita a sua presença, Mário Felipe. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite, pelo carinho. Na próxima semana a gente volta com quê, hein? Com quê? Vou falar com o tempo. Com o tempo, né? Um outro tempo para mais diálogo.